Opa pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a tabela do MMQ do zero, usando um método bem simplinho, que é usando uma tabela de Excel. Aqui no caso eu vou usar o Google Sheets, pelo simples motivo que ele é gratuito, fácil de usar e dá para compartilhar com o seu grupo, com seus amigos. Então é uma ferramenta bem interessante para conseguir usar. Então a gente vai fazer cálculo do MMQ aqui, usar dados inventados, né, para fazer uns cálculos do MMQ. E de quebra a gente vai aprender alguns comandos Excel que são bem úteis para você começar a sua carreira de medidor científico, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar aqui no Moodle de FEMEC, nas informações e materiais de laboratório, os cálculos do MMQ que a gente vai usar. Está aqui nessa área aqui, fórmulas para o MMQ. E eu vou baixar e colocar no meu... deixar aqui no navegador mesmo, para a gente dar uma olhada. A primeira coisa que você vai encontrar são essas fórmulas aqui que podem te deixar meio confuso, né? O que eu faço com esses valores? E na verdade é bem simples de montar isso na sua tabela. A gente vai começar montando a tabela com valores fictícios que eu vou inventar aqui, né? De x, sigma x, y e sigma y. Então, valores de x com suas incertezas e valores de y com suas incertezas. Então, eu vou rapidamente inventar alguns valores aqui. Eu vou falar que esse x é uma medida em... Na verdade, eu vou falar que isso aqui é um tempo, que vai ser interessante pra gente, porque tem vários laboratórios assim. Tempo em segundos. Isso aqui é um sigma tempo em segundos também. Isso aqui é um x, uma medida de distância em centímetros. Isso aqui é um sigma x em centímetros também, uma incerteza de x. Vou inventar alguns valores aqui, 0, 0.5. Eu estou usando ponto para valor numérico, mas é muito provável que você tenha em vírgula. Pode usar em vírgula normal, ou você pode tentar, nas configurações, mudar o idioma, a localidade. O meu está no Brasil, então eu teoricamente uso vírgula, mas eu prefiro ponto. Mudar Estados Unidos ou algum outro país que use ponto como valor numérico. Então ele já identifica como valor numérico. Eu acho, para mim faz mais sentido, não sei. Mas é questão de gosto isso. Eu vou fingir que eu consegui fazer dados assim, talvez um pouco mais precisos. Que eu consegui fazer dados redondinhos. Ou talvez não tão redondinhos assim. Mas 502. Eu vou aumentar o número de casas decimais aqui para ele compreender o que eu quero fazer. 1024, não sei. 1.56, 1.516, 2.004. Inventei uns dadinhos assim. E as incertezas do tempo. Vou falar que eu medi o primeiro tempo com essa incerteza. O segundo com essa também. Aí daí, por algum motivo, subiu um pouco minha incerteza. Mas beleza. Tenho aqui valores de t com suas incertezas. A incerteza aqui no t vai ser 0, no caso. No meu tempo inicial, porque eu defino assim, né? Então, beleza. Tem aqui uns valores. Eu vou inventar um valor de x também. E de sigma x. Isso aqui são valores que eu inventei na minha cabeça. Não levo isso muito em consideração, tá? Mas são valores que eu achei bonitos e convenientes. Vou deixar minha tabela um pouco mais bonitinha também. Legal, gostei assim. Pra mim tá bom.
Então eu tenho aqui meus dados do eixo X, do meu gráfico, do eixo Y do meu gráfico, as incertezas de X e incertezas de Y. Então vamos fazer as contas do cálculo do MMQ. As fórmulas que a gente tem são essas, e primeiro a gente vai entender o que cada termo significa. Esse sigma é a incerteza que a gente está considerando só do eixo Y. O motivo disso é que para fazer o cálculo do MMQ, para chegar na fórmula do MMQ, a gente assume que as incertezas do eixo Y são muito maiores do que do eixo X. E isso a gente vai ver que em geral é bem razoável. Aqui nesses dados que eu inventei, assim como os dados que vocês vão ver nas medições que vocês forem fazer, a gente vê que a incerteza do t aqui é 2 casas inferior, 2 casas decimais ou 2 potências, ordem de grandeza inferior à incerteza do eixo y. Isso aqui é outra fonte de confusão, eu achei interessante fazer de propósito, porque é muito fácil se confundir com isso no laboratório. Embora a gente esteja falando que isso aqui é x, esse x é uma posição que está no nosso eixo y. Então é outra fonte de confusão aqui no cálculo do MMQ, porque você vai ver um x e você vai pensar, pô, x é x, né? Não. X é t, nesse caso. Porque x a gente sempre está aqui no cálculo do MMQ, é sempre nossa variável independente, aquela que está no eixo x, entendeu? Do gráfico. Então, se a gente vai fazer um gráfico de velocidade por tempo, de distância por tempo, tempo é nossa variável independente, é aquilo que está no eixo x. Então, esse é nosso x do cálculo. Então, a incerteza é só a incerteza do y, no caso da nossa distância, né? O x e y são as quantidades, os valores de tempo que a gente calculou. Os y e são são os valores de distância que a gente calculou, e o sigma i são as quantidades os valores de incerteza da distância que a gente calculou. Essa vai ser a forma que a gente vai configurar nosso documento. Então, a gente começa calculando cada um dessas quantidades separadamente. Vamos começar com esse valor esperado de sigma quadrado. Não sei se é esse o termo certo, valor médio, valor esperado, mas enfim, essa quantidade de sigma quadrado. É sempre interessante você escrever o que você está fazendo, você deixar explícito cada um desses termos que você está calculando, para não se perder depois e conseguir reutilizar numa boa seu relatório. Eu estou usando uma letra grega aqui direto, sigma direto. Eu tenho essa extensão no meu teclado, mas você não precisa ter. Se você quiser usar, se você fizer questão de usar sigma, você procura sigma Unicode no Google e você vai achar aqui a letrinha para você copiar. Isso serve para qualquer caractere que você queira. E é uma forma boa também de fazer. Mas eu tenho no meu teclado, então eu vou usar direto. Então, a próxima quantidade que a gente tem é o x, esse valor de x. Depois tem o valor de x quadrado. X quadrado. Depois tem o valor de y. Depois tem de xy. Perfeito. Então, como que a gente vai calcular cada um? O que é isso aqui, né? A gente está dizendo o seguinte, que esse valor de sigma, deixa eu aumentar um pouco minha caneta, esse valor de sigma ao quadrado vai ser a somatória de 1 sobre sigma i ao quadrado e para cada índice i, né? Então isso aqui é o quê? 1 sobre sigma 1 quadrado mais 1 sobre sigma 2 ao quadrado, mais 1 sobre sigma 3 ao quadrado. Esse símbolo aqui, esse sigmazão grandão, esse aqui é um símbolo de somatória, significa que a gente está somando para cada índice i. Então, a primeira medição de incerteza ao quadrado, mais a segunda medição, mais a terceira medição, isso porque está aqui, né? Aqui tem um quadrado. Então, se eu tivesse, por exemplo,
sigma i, assim, isso aqui seria 1 mais 2 mais 3, se i começa de 1, né? Mais 4, mais 5. Quando a gente esconde onde o sigma começa, normalmente você termina em n. Então você vai até n. Quando a gente esconde onde sigma e o índice começa e onde o índice termina, é porque a gente está falando todos os índices que a gente tem de uma determinada grandeza. Então, quantos índices a gente tem da incerteza. Então, todos os valores de incerteza do eixo y, que a gente comentou, das distâncias que a gente tem. Então, seria essa somatória aqui. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de calcular a somatória direto, deixar uma conta bem enorme no nosso Excel, a gente primeiro vai colocando os valores um a um. Então, na tabela a gente vai colocar 1 sobre sigma 1 ao quadrado, aí embaixo 1 sobre sigma 2 ao quadrado, 1 sobre sigma 3 ao quadrado, assim em diante, e depois a gente vai fazer a somatória disso. Tem uma funçãozinha específica no Excel muito boa que vai nos permitir fazer a somatória no final. Então, a gente vai fazer isso para todas as grandezas que a gente for calcular. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Símbolo de igual significa que a gente vai colocar uma fórmula. 1 sobre a incerteza do eixo y. Eu me confundindo. A incerteza do eixo y, que no caso é o sigma x, a incerteza da posição, ao quadrado. Isso aqui vai dar um erro, porque você está dividindo por zero. A gente vai remover isso. Uma coisa que você pode fazer também é, fabricar um erro aqui, mas isso não vai ser interessante para a gente. Deixa zero mesmo. A gente vai lidar com isso daqui a pouco. Vai precisar lidar com isso, não adianta ignorar, mas a gente lida daqui a pouco. A gente vai segurar aqui do ladinho e vai puxar por quantas medidas tem da posição. Então tem no caso 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Puxou 5 para baixo. E a gente conseguiu valores aqui. Ok? Muito bom. Faz sentido isso aqui? Faz. É um valor grande mesmo, acontece. Ia ser maior ainda para isso aqui. Por quê? 1 sobre 0,1 ao quadrado. Então é 1 sobre 1/10 ao quadrado. 1 sobre 1/100, que é assim, perfeito. Aqui a gente vai organicamente, assim, só setar para zero. Fala que é zero. Porque aqui não faz sentido ser contabilizado, entendeu? Outra coisa que você pode fazer também é começar a contar do primeiro. Deixa eu arrastar aqui para cima. Eu posso pegar aqui e arrastar para cima. Então eu começo a contar desse aqui, tá certo? Então o que eu fiz? Fiz igual 1 sobre essa tabela aqui ao quadrado. Quando eu arrastei para baixo, ele vai pegando as tabelas de baixo. Tá vendo? Pegou essa, pegou essa. Perfeito, é o que a gente precisa. E agora o que a gente precisa fazer? Eu vou mover esses valores aqui um pouco para cá, porque eu vou falar que aqui é a soma. Que esse espaço vai ser designado para a soma. Então, a soma, o que eu faço? Igual, soma. Se seu Excel estiver em português, você vai escrever soma. Se ele estiver em inglês, você vai escrever sum, normal. E vai selecionar todos os valores aqui. Vai dar Enter. Aqui é a soma. Eu vou trocar a cor dessa parte da tabela para a gente identificar que ela é diferente do resto. Então, vou deixar essa cor aqui. Não é a cor mais bonita do mundo, mas serve para os propósitos que a gente quer. E aí, eu vou fazer o mesmo aqui com essas outras quantidades. Para x, o que a gente tem na fórmula? 1 sobre esse valor que a gente acabou de calcular, que é a soma. E aí a soma desses termos. Então, a gente pode fazer cada um desses termos, né? xi sobre sigma i quadrado. Então, é 1 sobre esse valor que a gente calculou. Opa, preciso colocar igual para falar que é uma fórmula. 1 sobre esse valor que a gente calculou. Para você fixar, para ele não ficar mudando indo para baixo, coloca esse sinal de cifrão.
Porque senão ele, conforme eu fosse arrastar para baixo, ele ia pegar valores de baixo, que não tem nada. Então isso é 1 sobre esse valor de sigma ao quadrado, xi sobre sigma i quadrado. Então, vezes xi, então os valores de x, né, do eixo x, dividido por sigma da distância do eixo y ao quadrado. Então, ele está sugerindo para eu preencher automaticamente, eu vou aceitar. E eu vou remover isso aqui daqui, porque isso aqui não tem nenhum sentido. Vou mudar de novo a cor, aqui ele mudou. E aqui vai ser a soma. Soma. Dentro aqui do negocinho. Enter. Pronto. Eu tenho o valor de x agora. Tá certo? Que fórmula é essa que eu coloquei ali dentro? Eu fiz aqui nos valores de x. 1 sobre sigma ao quadrado, que é essa soma aqui, vezes x1 sobre sigma 1 ao quadrado, 1 sobre sigma ao quadrado, x2 sobre sigma 2 ao quadrado, 1 sobre sigma ao quadrado, x3 sobre sigma 3 ao quadrado, até o final, e depois somei tudo isso aqui. Todos esses valores acima. Tá certo? Fiz isso para o x, vou fazer isso para o x quadrado agora, que é bem parecido, só que em vez de x é x quadrado. Então, eu posso inclusive copiar para cá isso aqui. Não posso não, porque daí ele confunde o negócio. Vamos fazer certinho, então. 1 sobre esse valor, prendendo ele, né? Porque se eu não prender, vai dar merda. Eu vou mostrar o que acontece se eu não prender. Vezes xi, então o valor de t, ao quadrado, sobre sigma i, a incerteza da posição ao quadrado, do Enter. E aí quando eu puxar para baixo, tá dando errado. Por quê? Porque agora ele tentou pegar o de baixo, esse valor de baixo. Eu não quero que eu faça isso, então eu grudo. Eu falo que eu quero que ele seja no 13. Que eu quero que ele esteja aqui na linha 13. Que ele não saia da linha 13. Então agora dá certo. Então dá pra ver que a fórmula está certinha. Eu estou pegando os valores corretos. Perfeito. Mesma coisa para o y. O que é o y? 1 sobre sigma quadrado, y sobre sigma i quadrado. Então é igual 1 sobre esse valor. Eu prendo a linha 13. yi, então isso aqui, sobre, vou colocar entre parênteses para não errar. Galera, parênteses é muito importante, viu? Vocês vão errar muito ainda por não colocar parênteses nas coisas. E é sofrendo que você aprende, não adianta. Eu não vou aceitar porque ele faz errado aqui o negócio. Tá. Então acho que eu estou fazendo tudo certinho. E esqueci de fazer a soma aqui. Soma. Soma. Copiou tudo. Deu Enter. Igual. Soma. Vim aqui para dentro. Copiou tudo. Deu Enter. E agora a mesma coisa para o xy. Xy é bem fácil de fazer também. Xi. Então, 1 sobre. Igual, né? Não adianta. Igual 1 sobre. Isso aqui. Vezes xi, né, o nosso tempo, nosso x, yi, nosso eixo y, dividido por sigma i ao quadrado. Puxou para baixo. Claro, errei, esqueci de configurar aqui, não vou aceitar e vou puxar tudo para baixo. Fazer a soma agora. Pronto. Agora a gente tem todos os nossos valores de... eu vou passar isso aqui para cá também, só para ficar mais coeso.
Você vê que ele atualiza junto, ele caça junto. Isso é fantástico, perfeito. Porque senão seria um problema sem fim. Enfim. Eu vou também deixar mais bonitinho isso aqui. Só por frescura. Tomzinho, um pastelzinho assim é legal. Tá. Então, beleza. A gente tem as flores de sigma quadrado, x, x quadrado, y e xy. Vamos calcular então AB, sigma A, sigma B. Então, A é uma formulinha simples. A gente deixa o A aqui do lado. Você deixa onde você quiser, né? Mas eu gosto de deixar aqui do lado. Eu vou falar, isso aqui é A. Isso aqui vai ser sigma A. Isso aqui vai ser B. Isso aqui vai ser... sigma B. Então, A é igual a... Vamos ver aqui. X, valor de X, valor de Y. Então, vai ser... Eu vou abrir o parênteses aqui, né? Para não me embananar. Valor de X vezes o valor de Y. Menos o valor de XY. O valor de XY. Tudo isso aqui, então, entre parênteses, abre outro parênteses, dividido por valor de x ao quadrado. Valor de x ao quadrado. Então, esse valor de x elevado ao quadrado. Menos esse valor de x quadrado. Dou Enter. Me deu um valor de A. Vamos ver sigma A, então. Não, depois eu vejo sigma A. Porque ele envolve as continhas mais chatas. Vou ver B, então. Vamos ver B. Y menos AX. Então, é o valor esperado de Y menos A vezes o valor esperado de X. Beleza. Vamos ver sigma A agora. Isso é raiz quadrada, ou aqui em português é raiz de, raiz de 1 sobre esse sigma quadrado. Então, 1 sobre esse sigma ao quadrado. Eu vou deixar isso entre parênteses para a gente não se confundir. Dividido por parênteses de novo. X, valor de x quadrado, valor esperado de x quadrado, menos valor esperado de x ao quadrado. Menos valor esperado de x ao quadrado. Tá certo, vamos conferir. É a raiz de 1 sobre sigma quadrado. Esse valor esperado de sigma quadrado. Dividido por valor esperado de x quadrado, que é aqui, d13, menos o valor esperado de x ao quadrado. Então, menos o valor esperado de x, que é o c13, ao quadrado. Perfeito. Vou fazer o mesmo para o sigma b. Raiz de, abre parênteses aqui, valor esperado de x quadrado, dividido, é dividido? Por valor esperado de sigma ao quadrado. Isso tudo dividido por valor esperado de x quadrado menos valor esperado de x ao quadrado. Menos valor esperado de x ao quadrado. Devo ter feito alguma coisa de errado aqui. O valor esperado de x quadrado é d13. Dividido por o valor esperado. Aqui F13 está errado. Não sei de onde surgiu isso. É aqui. Pronto. Faz mais sentido. Menos, daqui, o valor esperado de x quadrado, menos o valor esperado de x ao quadrado. Tá certo. É normal isso acontecer, viu, galera? Você tem que estar sempre prestando atenção os valores que está conseguindo e conferindo as contas, porque é um método traiçoeiro esse do Excel, viu?
É o mais simples, mas é o que mais cobra também. Que você tenha bastante atenção. Então, bom. Beleza, a gente tem A, sigma A, B e sigma B. Então, vamos ver se isso realmente fita nossos dados. Eu não faço nem ideia, eu inventei esses dados, então eu não sei nem se eles estão consistentes, né? Esse é nosso MMQ, acabou. A gente tendo feito certo ou errado, esse é o MMQ e é isso. É esse o procedimento para fazer o MMQ. Não precisa de mais nada, viu? Então você já sabe como calcular os coeficientes e essa tabela pode ficar com você até o resto da sua vida. Se precisar de mais espaço, é só mandar isso aqui para baixo e recalcular os valores assim, né? Adicionar mais valores, puxar para baixo, refazer a soma. E esses coeficientes já se recalculam automaticamente. É fantástico, é uma tabelinha mágica. Bom, pessoal, agora você já tem o MMQ, você consegue usar a ferramenta gráfica de sua preferência. Eu vou usar Julia. Julia é a melhor linguagem de programação que tem para ciência, ponto, acabou. Se alguém quiser aprender Julia, pode entrar em contato. Mas tá um pouco além do escopo do que eu queria ensinar hoje. Eu só quero mostrar para vocês a beleza e poder dessa linguagem de programação no contexto de laboratórios também. Eu vou importar uma biblioteca chamada Measurements, importar uma chamada Plots para plotar os dados. E o que a Measurements me permite fazer é definir valores de tempo já com incerteza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar meus valores de tempo aqui. Não exatamente importar, né? Mas eu vou escrever aqui 0.502 mais ou menos 0.01. Tenho o valor de tempo agora, todos os meus valores de tempo, que já estão representados com suas devidas incertezas. Eu vou colocar agora meus valores de x. 0. Beleza, agora uma coisa legal que a Julia me permite fazer é que eu consigo, deixa eu tirar um pouco, aumentar a velocidade, eu consigo plotar direto esses dados t e x juntos, com suas devidas incertezas, e ele vai mostrar o gráfico já com barra de incerteza. Aqui temos os dados que eu fabriquei, né? Os dados que eu chutei ali, que eu criei, né? E já a gente consegue ver que o dado já vem com incerteza. Isso aqui claramente não segue uma reta, mas o MMQ ele funciona no dado que você der, não significa que ele vai ser bom. Então, vamos testar colocar agora as retas do MMQ. Eu vou definir 3 funções, y' de x, que vai ser a menor reta possível para os nossos dados. Então, segundo o nosso MMQ, vai ser, deixa eu definir A é igual a, vamos já ajustar para incerteza, né? Isso aqui é 2.08, 08 mais ou menos 0.03, tá certo? Uma casa só, então eu vou deixar só 2.08 e eu vou definir meu sigma A como sendo 0.03, meu B como sendo 0.40, vamos ver qual casa, a primeira casa de direto, então 0.5, e meu sigma B como 0.2. Então o meu y mínimo de x vai ser, ou a menor reta possível que pode traçar seria A menos sigma A vezes x mais B menos sigma B. Meu y máximo de x vai ser A mais sigma A de x mais B mais sigma B. E meu y médio
de x vai ser ax mais b. Perfeito. E eu vou plotar os três agora juntos. Então eu vou definir uma nova variável que pega só os valores sem certeza, né, das minhas variáveis x. Na verdade eu preciso do t, não é nem do x. Porque o x que ele fala é o t, na verdade. Tudo bem. Então t1 é igual a t.val para cada t em t grande. Perfeito. Então agora eu posso plotar tudo. E a gente vai ter três curvas aqui. Essa é a... Tá posicionada num lugar bem legal aqui a legenda. Dá para tirar depois, mas... essa é a curva de melhor encaixe, né? Essa curva roxa. A curva verde é a maior curva possível perante a incerteza e a curva vermelha é a menor possível perante a incerteza. Então, dá para fazer o gráfico disso, né? De forma bem simples. E dá para ver que realmente essa curva se encaixa bem nos dados, exceto esse primeiro, mas essa curva realmente não é uma reta, então faz sentido não se encaixar tão bem. Mas então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, como fazer o cálculo do MMQ, essa linguagem de programação maravilhosa que é Julia para a ciência, e principalmente para laboratórios, né, para medições, e não só isso, na verdade. Julia é fantástico. Vale a pena. Mas enfim. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse aqui é uma tabelinha que vai ficar com vocês até o resto dos fenômenos. Se vocês não acharem um método melhor, porque, por favor, achem. Dá para fazer em Julia, por sinal. Um método bem melhor. Mas... bom, é isso que eu tenho para vocês. E qualquer dúvida, eu dou monitoria às terças das 3h30 às 5h30 e às quartas das 4 às 6. Qualquer dúvida pode mandar e-mail também no meu e-mail institucional. Esse aqui, meu e-mail institucional. É isso, pessoal. Até mais.